Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo de número 34. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, terra esta que vos há de cair em herança por toda a sua extensão, a banda do sul será desde o deserto de Zim, ao longo de Edom, e o limite do sul se estenderá da extremidade do mar Salgado para o oriente. E este limite irá rodeando para o sul da subida de Acrabim, e continuará até Zim, e saindo ao sul de Cádiz Barneia, seguirá para Azar-Adá, e continuará até Asmon. E daí irá rodeando até o ribeiro do Egito, e terminará na praia do mar. Para o ocidente, o mar grande vos será por limite. O próprio mar será vosso limite ocidental. Este será o vosso limite setentrional. Desde o mar grande marcareis para vós até o monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate. Daí ele se estenderá até Zedade. Dali continuará até Zifron e irá terminar em Azar-Enã. Este será o vosso limite setentrional. Marcareis o vosso limite oriental desde Azar-Enã até Sefã. Este limite descerá de Sefã até Ribla, ao oriente de Aim. Depois irá descendo ao longo da borda do mar de Quinerete ao oriente. Descerá ainda para o Jordão e irá terminar no mar Salgado. Esta será a vossa terra, segundo os seus limites em redor. Moisés, pois, deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou que se desse às 9 tribos e à meia tribo, porque a tribo dos filhos de Ruben, segundo as casas de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, segundo a casa de seus pais, como também a meia tribo de Manassés, já receberam a sua herança. Isto é, 2 tribos e meia já receberam a sua herança aquém do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Disse mais o Senhor a Moisés: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar o sacerdote e Josué filho de Num. Também tomareis de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo dos filhos de Simeão, Semuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidá, filho de Quislom. Da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. Da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã. Da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. Da tribo dos filhos de Azé, o príncipe Aiude, filho de Selome. Da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar a ler agora o capítulo 35. Disse mais o Senhor a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Dá ordem aos filhos de Israel, para que da herança da sua possessão deem aos levitas cidades em que habitem. Também dareis aos levitas arrebaldes ao redor delas. Terão eles estas cidades para habitarem, e os arrebaldes delas serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. Os arrebaldes que dareis aos levitas se estenderão do muro da cidade para fora 1000 côvados em redor. E fora da cidade medireis para o lado oriental 2000 côvados, para o lado meridional 2000 côvados, para o lado ocidental 2000 côvados, e para o lado setentrional 2000 côvados, e a cidade estará no meio. Isso terão por arrebaldes das cidades.
Entre as cidades que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. E além destas lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48, juntamente com seus arrebaldes. Ora, no tocante às cidades que dareis da possessão dos filhos de Israel, da tribo que for grande, tomareis muitas, e da que for pequena, tomareis poucas. Cada uma segundo a herança que receber, dará as suas cidades aos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis para vós cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador, para que não morra o homicida antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Serão 6 as cidades que haveis de dar por cidades de refúgio para vós. Dareis 3 cidades aquém do Jordão e 3 na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Estas 6 cidades serão por refúgio aos filhos de Israel, ao estrangeiro e ao peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que tiver matado alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, de modo que venha a morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se ferir com uma pedra na mão, que possa causar a morte, e ele morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se o ferir com instrumento de pau na mão, que possa causar a morte, e ele morrer, homicida é, será morto o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, ao encontrá-lo, o matará. Ora, se alguém empurrar a outrem por ódio, ou de emboscada lançar contra ele alguma coisa de modo que venha a morrer, ou por inimizade o ferir com a mão de modo que venha a morrer, será morto aquele que o feriu, homicida é. O vingador do sangue, ao encontrá-lo, o matará. Mas se o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem ser de emboscada, ou sobre ele atirar alguma pedra, não o vendo, e o ferir de modo que venha a morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, fazendo-o voltar à sua cidade de refúgio, a que se acolhera. Ali ficará ele morando até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Mas se de algum modo o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se acolhera, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da sua cidade de refúgio e o matar, não será culpado de sangue. Pois o homicida deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará para a terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito pelas vossas gerações em todos os lugares da vossa habitação. Todo aquele que matar alguém será morto conforme o depoimento de testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para condená-lo à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que é réu de morte, porém ele certamente será morto. Também não aceitareis resgate por aquele que tiver acolhido a sua cidade de refúgio, a fim de que ele possa tornar a habitar na terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra. E nenhuma expiação se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra em que haveis de habitar, no meio da qual eu também habitarei. Pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel.
Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 36. Chegaram-se então os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou a meu senhor que por sortes repartisse a terra em herança aos filhos de Israel, e meu senhor recebeu ordem do Senhor de dar a herança do nosso irmão Zelofeade às filhas deste. E se elas se casassem com os filhos das outras tribos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim será tirada a sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo a qual pertencerem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés falou aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Casem com quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se apegarão cada um à herança da tribo de seu pai. E toda filha que possuir herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, nenhuma herança passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se apegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança permaneceu na tribo da família de seu pai. São esses os mandamentos e os preceitos que o Senhor ordenou aos filhos de Israel, por intermédio de Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 36. Chegaram-se então os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou a meu senhor que por sortes repartisse a terra em herança aos filhos de Israel. E meu senhor recebeu ordem do Senhor de dar a herança do nosso irmão Zelofeade às filhas deste. E se elas se casarem com os filhos das outras tribos de Israel, então a sua herança será diminuída das heranças dos nossos pais, e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim será tirada da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo a que pertencerem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés falou aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Casem com quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se apegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E toda filha que possuir herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará
com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, nenhuma herança passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se apegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança permaneceu na tribo da família de seu pai. São esses os mandamentos e os preceitos que o Senhor ordenou aos filhos de Israel, por intermédio de Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Vamos começar a ler agora o livro de Deuteronômio. E vamos começar a ler no capítulo de número 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na Arabá defronte de Sufe, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. São 11 dias de viagem desde Horebe pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. No ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe mandara por seu intermédio. Depois que derrotou a Sion, rei dos amorreus, que havia em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés se pôs a explicar esta lei e disse: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Assaz vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos, ponde-vos a caminho, e ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os lugares vizinhos, na Arabá, na região montanhosa, no vale e no sul, à beira do mar, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que eu tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo, eu vos disse: Eu sozinho não posso levar-vos, e o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como posso eu sozinho suportar o vosso peso e as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios, entendidos e experimentados, segundo as vossas tribos, e eu os porei como cabeças sobre vós. Então me respondestes: É bom fazermos o que disseste. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os constituí por cabeças sobre vós, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, por oficiais segundo as vossas tribos. E no mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: Ouvi as causas entre os vossos irmãos, e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não fareis acepção de pessoas em juízo. De um mesmo modo ouvireis o pequeno e o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. E a causa que vos for difícil demais, trareis a mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que devias fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas, e nem te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim,
e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que dentre vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Foram-se eles, e subindo as montanhas, chegaram até o vale de Escol, e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas mãos, e no-lo trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Todavia, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estávamos nós subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu, e também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos atemorizeis, e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme tudo o que tem feito por vós diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem ainda assim confiastes no Senhor vosso Deus, que ia diante de vós no caminho de noite no fogo, e de dia na nuvem, para vos achar lugar onde devíeis acampar, e para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim o Senhor se indignou por vossa causa, dizendo: igualmente tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que te serve, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E os vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, e vossos filhos que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, esses lá entrarão. A eles darei, e eles a possuirão. Quanto a vós, porém, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos conforme tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós, pois, vos armastes, cada um dos vossos instrumentos de guerra, e temerariamente propusestes subir a montanha. E disse-me o Senhor: dizei-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, mas não ouvistes. Antes fostes rebeldes à ordem do Senhor, e agindo presunçosamente, subistes a montanha. E os amorreus, que habitavam naquela montanha, vos saíram ao encontro, e perseguindo-vos, como fazem as abelhas, vos destroçaram desde Seir até Horma. Voltastes, pois, e chorastes perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem para vós inclinou os ouvidos. Assim foi grande a vossa demora em Cádiz, pois ali vos demorastes muitos dias. Estamos lendo o livro de Deuteronômio. Vamos começar agora o capítulo de número 2. Depois viramo-nos e caminhamos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e por muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me disse:
basta de rodeardes este monte. Virai-vos para o norte. Dá ordem ao povo, dizendo: a vez de passar pelo território dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. Não contendais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem sequer o que pisar a planta de um pé, porquanto a Esaú dei o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro mantimento para comerdes, como também comprareis deles água para beberdes. Pois o Senhor teu Deus te ha abençoado em toda a obra das tuas mãos. Ele tem conhecido o teu caminho por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus tem estado contigo, nada te há faltado. Assim, pois, passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, desde o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Depois nos viramos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque nada te dei da sua terra por herança, porquanto dei Ar por herança aos filhos de Ló. Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Eles também são considerados Refaíns como os Anaquins, mas os Moabitas eles chamam de Emins. Outrora, os Oleus também habitaram em Seir, porém, os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhe deu. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zarede. Passamos, pois, o ribeiro de Zarede. E os dias que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zarede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. Ora, sucedeu que, sendo já consumidos pela morte todos os homens de guerra dentre o povo, o Senhor me disse: hoje passarás por Ar, o limite de Moabe. E quando chegardes defronte dos Amonitas, não os molestes, e com eles não contendas, porque nada te darei da terra dos Amonitas por herança, porquanto aos filhos de Ló a dei por herança. Também essa é considerada terra de Refaíns. Outrora habitavam nela Refaíns, mas os Amonitas lhe chamam Zanzumins. O povo grande e numeroso e alto como os Anaquins, mas o Senhor os destruiu de diante dos Amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez os filhos de Esaú, que habitam em Seir, quando de diante deles destruiu os Oleus, e os filhos de Esaú, havendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnão. Eis que entreguei nas tuas mãos a Sion, o amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a te apoderares dela, contendendo com eles em peleja. Neste dia, começarei a meter terror e medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu, os quais, ao ouvirem a tua fama, tremerão e se angustiarão por causa de ti. Então do deserto de Quedemote mandei mensageiros a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviando nem para a direita, nem para a esquerda.
Por dinheiro me venderás mantimento, para que eu coma, e por dinheiro me darás a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, assim como me fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão para a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Sião, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus lhe endurecera o espírito, e lhe fizera obstinado o coração, para tu entregar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: Eis aqui, comecei a entregar-te Sião e a sua terra. Começa, pois, a te apoderares dela, para possuíres a sua terra por herança. Então Sião nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus no-lo entregou, e ferimos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. Também naquele tempo lhe tomamos todas as cidades, e fizemos perecer a todos os homens, mulheres e pequeninos, não deixando sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós, juntamente com o despojo das cidades que havíamos tomado. Desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, e desde a cidade que está no vale até Gileade. Nenhuma cidade houve tão alta que de nós escapasse. Tudo o que o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos Amonitas não chegastes, nem a parte alguma da borda do ribeiro de Jaboque, nem a cidade alguma da região montanhosa, nem a coisa alguma que o Senhor nosso Deus proibira.